objetivos deste workshop em concreto e depois podemos, penso, começar. Não sei se, Nuno, queres um bocadinho fazer a introdução de qual é o objetivo para hoje e depois, se calhar, vamos à discussão em si. Okay? Vamos, sim, senhor. Agora, não sei se querem começar... já está a gravar, muito bem, já vi ali no canto. Ok, obrigado. Sim, pronto, isso. Vamos de facto dar aqui continuidade ao trabalho que temos estado a fazer. Este workshop vai ser muito mais prático, claro, sem dúvida. Portanto, vamos já começar a perceber as funcionalidades do ECOS e tentando já perceber, pelo menos de tudo o que já conseguimos identificar das várias conversas que tivemos, do know-how também e da experiência, portanto, tudo em acumulado, conseguimos já identificar alguns gaps, se não bastantes mesmo. Aqui vamos ver os gaps que falámos ao longo dos dias que passaram, também que já estavam identificados em fecheiro, não é? Pelo fecheiro que temos estado a acompanhar em conjunto. Vamos ver também que vai haver pontos que nós também acrescentamos, porque são pontos que consideramos que são importantes estarem na solução, ok? E provavelmente também vão haver outros pontos que ainda não estão identificados porque podem fazer parte de outras configurações que ainda não foram ou discutidas ou ainda não foram bem pensadas, como por exemplo, estou a falar de alguns circuitos especiais que vamos falar mais à frente, ou eventualmente alguma integração que poderemos vir a fazer, como, por exemplo, a questão do MEDH é um exemplo, não é? Tudo isso, ou do CHNM, enfim, tudo isso poderá levar também a um conjunto novo de configurações que não estão ainda identificadas e que terão que ser tratadas mais à frente, ok? Pronto, o workshop, lá está, isto vai ser muito dinâmico, não é? Espero que seja, também mais no sentido de perceber se estamos a entender bem realmente os atuais problemas e os atuais gaps, e se aquilo também que estamos a propor se faz sentido ou não. E pronto, e vamos então começar. Eu vou entrar dentro do ECOS e vamos começar a falar ponto a ponto. Eu tenho preparado um PowerPoint onde já identificamos em concreto os gaps, vou passar depois um a um, portanto, à medida que for evoluindo dentro da solução, vamos falando de cada ponto e pronto, e vamos discutindo em conjunto, ok? Muito bem, vou partilhar. Ok, vou entrar dentro do ECOS. Vou ver se... Vocês estão a visualizar? Só para perceber, ok? Sim, muito bem. Nós vamos entrar dentro das configurações gerais da solução, onde vamos encontrar uma área específica dentro da farmácia. Este menu ainda não está completamente definido, obviamente, porque isto ainda terá que ser apurado, não esquecendo que estamos a olhar para uma base de dados de demonstração, ok? E vamos começar a passar ponto a ponto e começar a falar um bocado do que é que poderá ser configurado, o que é que estamos a pensar fazer para colmatar os gaps, e aí de certeza absoluta que à medida que formos evoluindo e falando sobre os vários temas, vão surgir aqui, como costumo dizer, vão saltar pipocas, de certeza, e vamos falar, e vamos anotar, e vamos falar todos em conjunto sobre os vários temas. Pronto, de uma forma global, nós vamos, para a constituição da ficha do medicamento, então o tema deste workshop será toda a caracterização associada ao medicamento. Podemos derivar aqui ainda algumas configurações, podem não estar diretamente relacionadas com o medicamento, mas que eu achei que poderia já introduzi-las e provavelmente ou falamos já, ou falamos depois também um bocadinho mais à frente, isto depende aqui do contexto. Pronto, os princípios ativos
a criação do princípio ativo, portanto, vamos necessitar depois da vossa codificação dos princípios ativos para começar depois a associar a cada medicamento. Aqui os princípios ativos poderão ser carregados sempre numa base de, como falámos há bocado, ou um CHNM, se acharmos que poderá fazer sentido, ou um outro dicionário de dados que possa fazer interface com o ECOS para termos o carregamento desta informação. Okay? Aqui se calhar referi também este catálogo, eu sei que há, e eu penso que este também será alvo, não tenho a certeza que será alvo, ou seja, há um projeto que eu sei que é a Nélia que está a liderar, que é um bocadinho a definição de todo o catálogo de serviços e produtos, onde a componente de medicação é um deles, ou seja, o catálogo de fármacos é um deles, e onde isso está a ser discutido, em que nós provavelmente já alertamos que provavelmente é necessário logo conjuntos mais alargados de codificação, que seja haver um código interno, ACT, ou o mesmo Código Nacional do Medicamento, que é outro. Ou seja, essa informação já foi passada e provavelmente só estamos um bocadinho à espera das conclusões desse grupo de trabalho, que logo à partida vai um bocadinho alimentar aquilo que, ou pelo menos vai definir algumas guidelines daquilo que vai ser o catálogo a adotar, pelo menos de fármacos, para o grupo do Projeto Mel Saúde. Exato, muito bem. Atualmente, quando nós criamos um princípio ativo, existe aqui uma associação que tudo vai depender da forma depois como fomos criar e montar um dos temas que vou falar lá mais à frente, que tem a ver com o Separa, não é? Portanto, neste momento, há aqui uma associação do princípio ativo para a parte dos alergénios e que depois vai permitir fazer todo um conjunto de configurações para que no momento em que o médico, ou médico e não só, não é? Isso é outro ponto, também poderá ser um enfermeiro, obviamente, em que fizer o registro das alergias, ou seja, no fundo com base num catálogo do Separa, que é aquilo que estamos a preconizar e acho que é o que faz sentido, portanto, fazer aqui a ligação. Contudo, neste momento, como não está ainda bem definido se vamos fazer por esta ligação ou se vamos montar todo o Separa de uma forma isolada e depois fazendo aqui as respectivas ligações. Okay? As unidades de tratamento, ou seja, no fundo estamos a falar todas as mais, no fundo isto acaba por ser outro mini catálogo, não é? De todas as unidades, quer a nível de descrição, que vão ser movimentadas, ok? Depois também é um catálogo que que esperamos ter também para o respectivo carregamento. Esta informação também poderá vir de outros dicionários, ok? Existe aqui uma opção portanto, no ECOS tem a ver com genéricos, mas que em princípio não vamos utilizar. No fundo, seria uma descrição mais genérica associada ao medicamento. Contudo, o que estamos a falar sempre é o médico, quando está a prescrever, portanto, vai visualizar sempre por DCI. Okay? A parte dos alergenos, pronto, aqui começa já um bocado a informação, ou seja, este será o primeiro ponto que consideramos que devemos ter em termos de solução. Devemos ter um catálogo Separa, sem dúvida, e estruturá-lo, portanto, com base nas várias tabelas que existem do Separa, portanto, carregando a informação pela codificação do SNOMED, okay? Termos uma forma de, sempre que houver uma atualização, portanto, esse catálogo de ser atualizado e toda a parte a partir do momento em que fazemos a interação com os princípios ativos, portanto, seria como o Préstimo falou, portanto, o código KTC está sempre presente aqui a fazer a ligação, ok? Portanto, no fundo, o que estamos a falar o médico, quando está a prescrever e quando o médico ou o enfermeiro, quando estiver a fazer o seu registro, vai entrar dentro de uma área que provavelmente vai ser nova, muito
portanto, muito semelhante com este tipo de registro e com o respectivo histórico, para fazer todo este registro com base no SEPAR. Okay? Entrando especificamente dentro do medicamento, portanto, tratamento. Eu vou pesquisar aqui o tipo de tratamento. A forma como está montado portanto, os tratamentos dentro do ECOS, existem várias formas de tipificar, okay? O médico, quando está a fazer a seleção na prescrição, vai pesquisar por um medicamento geral, pode pesquisar também por uma área de dietas, pode ser por nutrição parental, por soluções, okay? É uma forma de dividir, portanto, as várias áreas. Depois também, em termos de visualização na prescrição, acaba por ser dividida por estas grandes áreas, ok? Mas também, quando falarmos especificamente dentro da prescrição, na sessão da manhã, já vamos conseguir visualizar como é que a prescrição vai ser dividida por todas estas áreas, ok? Pronto, este é o ecrã de pesquisa e de criação. Como já falámos, os códigos dos medicamentos serão criados via SAP e que serão, portanto, por interface, serão passados para o ECOS. Okay? Há uma série de informação que passará do SAP e grande parte da informação mais clínica associada ao medicamento será configurada pela farmácia. Vamos só buscar aqui João. Ok. Pronto, a partir daqui começamos a entrar já dentro de uma série de questões que, portanto, tivemos a compilá-las e vai dar asa aqui discussão e tentar perceber se realmente estamos a ver as coisas bem ou se temos mesmo forma de obter toda a informação disponível, portanto, alguma delas que até provavelmente poderá virá de SAP. Não é? A minha grande questão é que uma das primeiras questões está relacionada com a parte de descrições abreviadas associadas ao medicamento. Nós temos uma descrição que virá de SAP. Eu questiono se eventualmente nós não deveríamos ter à semelhança de uma codificação que vamos ter do CHNM, portanto, nós vamos ter aqui um campo específico para colocar o CHNM, até que ponto é que não devíamos também ter uma descrição só manobrável pela farmácia, ok? Independentemente da descrição base que vem de SAP, ok? Não sei se isto pode ser discutido ou não, ou se essa informação que vem de SAP deverá vincular todo o circuito. Eu posso dar a minha opinião, Nuno? Claro, doutor, se achou. Então se nós vamos prescrever por DCI, estamos a prescrever por princípio ativo. Cada princípio ativo vai corresponder a vários códigos de SAP. Por exemplo, aciclovir. O aciclovir, eu prescrevo aciclovir por DCI, não é? Mas pode ser endovenoso, e endovenoso há duas formulações, pode ser oral, oral há 4 formulações, e portanto o código de SAP aqui não tem nada que ser, na minha opinião, visível para o prescritor. Ele até pode ser visível para o farmacêutico por questões de logística e de encomendas. Agora, para o prescritor é aciclovir. E o que é que eu quero fazer a seguir? Abre-me uma janela do DCI aciclovir e é comprimidos orais ou é fórmula endovenosa. Se é comprimidos orais, quais é que são as formulações que eu tenho disponíveis em miligramas? Se for endovenosa, qual é que é a formulação que eu tenho disponível endovenosa? E depois, consoante isto, aí entram os sistemas de apoio à decisão médica, que é, por exemplo, se eu quiser fazer aciclovir endovenoso, eu já sei na ficha do medicamento que tenho que parametrizar, primeiro, qual é a concentração do medicamento,
qual é a reconstituição, porque é a informação que é útil para o enfermeiro, e qual é a diluição recomendada daquele medicamento. E, por outro lado, qual é a dosagem por miligramas quilo de peso, que é a prescrição standard para o meu doente. Portanto, a ficha do medicamento, uma coisa é os códigos SAP, e aí estamos a falar de logística. Outra coisa é a prescrição clínica de um medicamento, e isto aplica-se a quase todos, que não tem nada a ver com os códigos SAP. Portanto, os catálogos têm que ser diferentes no meu entender, porque senão caímos na complicação de ter vários códigos SAP para o mesmo princípio ativo, que dificulta a vida ao prescritor, tira-me inteligência, capacidade de prescrição e tira-me a capacidade de ter dados importantes, como seja de diluição, de reconstituição, de estabilidade. Tudo isto é informação que devia estar na ficha do medicamento. Não sei se me preciso entender. Claro que foi, não, sem dúvida, claro que sim. Eu posso acrescentar uma questão para usabilidade. Nós tendo 2 ou 3 variantes de aciclovir, vir já identificada quais é que são as endovenosas e as orais, e isso vir já discriminado para, num clique, eu só uso aciclovir oral, não é? Vir não ter que o determinar, ou seja, tornar isso ainda mais usável, mas concordo plenamente com nós. Do ponto de vista clínico, não temos interesse, nem é too much information, de saber qual é o código SAP que está por trás, porque isso é logística, isso não é, para nós não temos. Sim, toda essa informação clínica a ser carregada pela farmácia em EPOS. Portanto, a parte da logística está agarrada à SAP e ao código do medicamento. Depois tem que se ligar a esta parte, portanto, desgarrada desta parte clínica, também concordo com isso. Temos falado sempre sobre isso. Sim, isto foi separar as duas, a parte clínica da parte logística. Mas toda esta informação clínica deve ser parametrizada, carregada em ECOS, na ficha de produto, pela farmácia. Sim, eu percebo o tema. Posso acrescentar uma coisa? Nós hoje em dia já sentimos essa necessidade, e eu acrescentava ainda mais alguns pontos àquilo que o Dr. Paulo Gomes disse, que é, nós precisamos também ter as diluições por especialidade, porque a diluição na NEO não é igual à diluição nos cuidados intensivos ou no bloco, já tinha referido esse ponto. Outra questão é que provavelmente nós vamos ter mais campos de descrição, porque depois se tivermos protocolos de quimioterapia, protocolos de prescrições pré-definidas, efetivamente, hoje em dia já temos essa necessidade atual em GLID, porque não temos temas, na oncologia já temos esse tema de não termos mais campos, outras descrições. Efetivamente, o que temos em GLID não é válido, e concordo com a separação da parte logística com a parte clínica. E depois temos que ver como é que isto se casa, mas efetivamente o médico tem que escrever a dose que pretende e depois ser transformado num comprimido ou numa ampola ou no que for. Sim, isto é um tema que já tem sido discutido. Eu percebo, mas eu neste momento tenho que falar um bocado também em função daquilo que o ECOS é. E de facto o ECOS neste momento, a base toda é muito, muito parecida de facto com como funciona o GLID. É com base no medicamento, okay? Ou seja, no código em si. Se podemos dizer que é código logística, posso só dar a minha opinião aqui numa questão. E da minha experiência, exatamente da parte da farmácia, da parte da separação da informação. Nós, neste momento, se eu entendo bem, aquilo que estamos a discutir ainda é a caracterização do medicamento. E, portanto, e não necessariamente a prescrição. Ou seja, esta caracterização do medicamento vai poder conter várias informações, entre elas o SAP e a informação adicional, ou ECOS, que nós quisermos pôr, que depois, na parte clínica, só será mostrada a parte que for efetivamente relevante. Portanto, eu acho que, ao caracterizar o medicamento, é importante trazer a informação tanto logística como clínica, que depois será ocultada mediante o utilizador, ou seja, para não criar entropia, quando, obviamente, estar preocupado com as questões, ou estar-lhe a aparecer códigos de logística, estar-lhe a aparecer utilizadores. Portanto, aqui, ao caracterizar o medicamento, seria importante ter a informação máxima possível. Portanto, seja SAP, seja ECOS, seja uma informação aditiva,
é importante reunir todo. Acho que, obviamente, o medicamento depois só irá aparecer, nós só iremos trabalhar com informação pertinente a quem está a utilizar. Coisa que a Glint não me permite. Traz uma quantidade de confusão para a parte da pesquisa. Sim. Nuno, o que tu estavas a mostrar é parte da caracterização unicamente. Eu estou a ouvir mal, não sei se sou eu ou se... Eu também estou a ouvir mal. Diz Vitória. Vitória? Sim, eu também estou a ouvir mal, não consegui ouvir a Vitória. Não estamos a ouvir-te, Vitória. Acho que perdemos a Vitória temporariamente. Portanto, afinal, o ouvir mal... Nuno, eu posso lhe pedir um favor? Consegue-me entrar aí no detalhe na ficha do medicamento aciclovir, só para eu perceber que tipo de parametrizações é que a ficha do medicamento tem? Doutora, mas a ideia da discussão deste workshop é tudo à volta disto, portanto vou falar disso tudo, de todos esses pontos, ok? Que é precisamente toda a caracterização, aquela que existe e aquela que estamos a pensar colocar, não é? Ou adicionar e outra mais à frente com base nas outras discussões, não é? No fundo, eu não sei se posso ir indo ponto a ponto e discutindo, e vou acabar por passar um bocado por todos estes pontos e tem que ser apresentado em conjunto com o PowerPoint, porque vai aqui apresentar novos dados, não é? Que não estão aqui identificados. Okay? Bom, de qualquer maneira, esse tema da separação do código logístico já o discuti um bocado, inclusive também já falei um bocadinho com o Préstimo sobre isto. É verdade, é um tema, mas é um tema que, estamos a ser os mais frontais possíveis, é um tema muito complexo, porque de facto vai mudar aqui toda a estrutura interna do ECOS, porque toda ela é feita quer desde o início da prescrição até ao processo de unidose e até à distribuição e administração, é toda feita com base no código do medicamento. Que vem da prescrição. Eu sei, a lógica é o que é, mas é verdade. Oh, Nuno, mas vamos ser muito claros. Eu, neste momento, tenho um sistema que funciona em cima de um sistema que tem por base códigos logísticos. E ele funciona bem. Só que a ficha do medicamento que eu tenho não tem nada a ver com a ficha do medicamento que é parametrizada na farmácia. Portanto, a ficha clínica do medicamento não é uma ficha logística. O que eu estou atualmente a fazer quando estou a trabalhar em B-Simple é que eu tenho em B-Simple uma ficha do medicamento clínico que pega no código de SAP logístico do medicamento e eu, para cada medicamento, o que vou é definir tudo o que é clínico daquele medicamento, sejam observações, seja dose, seja perfusões, se é bolos, se tem diluição, se não tem diluição. O que eu estou a dizer é, a mim não me faz sentido, se queremos prescrever por DCI, estarmos a prescrever por códigos SAP e denominações SAP. Mas se for essa a decisão, é um pormenor que para mim não é muito importante sequer que eu diga. Não é correto do ponto de vista estrito, mas não é muito importante. O que é importante é a ficha do medicamento ser uma ficha clínica. Sim, porque mas se escolherem continuar com os códigos de logística, eu quero lá bem saber se eu prescrevo ampolas de aciclovir. O que eu tenho que ter na ficha do medicamento é como é que é feita a reconstituição, como é que é feita a diluição, qual é que é a estabilidade, quais é que são as doses recomendadas, e até pode ser em termos de observações em diferentes condições clínicas, para eu poder ter uma prescrição que seja segura. O pormenor do SAP é um bocadinho indiferente, não sendo correto usar o SAP, não me choca completamente se isso, mas eu acho que o maior desafio para vocês e para o ECOS não tem a ver com deixarem de usar o SAP ou usarem o SAP, porque isso é indiferente. A máscara que metem por trás e depois sai um código SAP é indiferente. A ficha do medicamento é que precisa de grandes melhorias. Sim, sem dúvida.
Sim, é isso que vamos falar um bocado hoje. São todos estes pontos, ok? Ok, sim, mas isso é um desafio que nós temos e vamos tentar... vamos superar. Não é? Portanto, vamos tentar perceber se conseguimos fazê-lo nesta fase ou não, tudo depende aqui do impacto que... Portanto, isto tem que ser bem ponderado, porque são mudanças grandes, toda a estrutura do ECOS. Mas pronto, mas sabemos que é este o objetivo, não é? Portanto, vamos trabalhar para isso. Eu não sei se a Vitória, entretanto, está ou não, que ela estava a fazer uma questão. Sim, a questão que eu estava a fazer, peço desculpa que eu fiquei sem net. A questão que eu estava a fazer era exatamente que o que nós estávamos a ver era a ficha da caracterização do medicamento na área da farmácia e não na prescrição. Não, é da ficha do medicamento que depois há de ter impacto para a prescrição, não é? Certo. É nesta ficha de medicamento que depois se vai verter aquilo que eu vou prescrever ao doente, percebe? Portanto, consoante esta ficha de medicamento tenha ou não algumas potencialidades, eu depois vou conseguir fazer uso delas clinicamente ou não. Mas o que faz sentido é haver só uma ficha do medicamento, não é? Como eu tenho agora uma duplicação, que é sempre uma dor de cabeça porque não integra uma coisa com a outra. Mas se conseguíssemos aproximar a informação que o Dr. Paulo Gomes tem, a informação que existe hoje em B-Simple era ótimo, não é? Era, e eu posso explicar, e eu conheço bem a ficha do medicamento em B-Simple, fui eu que parametrizei medicamento a medicamento. Mas tem uma complexidade grande e temos de estar dispostos a meter camadas de complexidade nesta ficha do medicamento que são muito grandes, quer dizer, é verdade. Esta história, até o tipo de tratamento, a forma como está estruturada a informação, isto não faz sentido. Quer dizer, o grupo terapêutico pode ser importado diretamente da ficha do medicamento do Infarmed e nós temos que o caracterizar se é um anti-infeccioso, se é um antineoplásico, se é um anti-inflamatório, mas isso é informação disponível para toda a gente, está na ficha do medicamento do Infarmed. Portanto, esta é a parte fácil. Depois, há uma parte que é mais difícil e que há vários repositórios dessa informação que tem a ver com diluições, compatibilidades em Y, doses, reconstituições que vamos ter que ter aqui. Certo, sim. Já, O problema é que isso, como a Margarida referiu, depois temos que customizar basicamente de especialidade em especialidade, pediatria de uma forma... Sim, isto... O que se pretende de um sistema informático é, por exemplo, eu parametrizei o meu sistema do medicamento para utilizar em adultos na UCI. Não tive a complexidade se eu tivesse a parametrizar para ter para neonatologia. Agora, a ficha do medicamento, se for uma ficha única, como devia ser, tem que entrar em consideração também com esse fator, com o fator idade, com o fator superfície corporal, porque é usado de uma forma, até a dose é diferente nas crianças até uma determinada idade. Portanto, isto tem alguma complexidade aqui em cima. Sim. Mas eu acho que essa complexidade podemos montá-la em cima do princípio ativo do medicamento, não é? E a partir daí começar a fazer aqui toda a derivação complexa. E eu penso que atualmente há um conjunto de configurações que estão feitas medicamento a medicamento. Não sei se me podem corrigir, se é verdade ou não. Sim. Eu tenho essa ideia e não sei até que ponto é que estamos a duplicar informação quando esta poderia, ao menos o ponto de partida, poderia ser o princípio ativo do medicamento, não é? E a partir daí começar a derivar e a montar todas esta complexidade de configurações. E era um bocado isso que se permitissem continuar aqui a fazer aqui a abordagem. Não, amor, isto é importante, mas vamos falando aqui um bocadinho de tudo. Bom, aqui a minha questão a descrição abreviada tem um sentido, porque eu, pelo menos daquilo que me lembro de Glint, havia sempre uma descrição mais abreviada que poderia ser visualizada pela área de enfermagem, ok? E eu não sei se isso faz ou não sentido. Portanto, neste momento,
quando o médico faz a prescrição logística do medicamento em si, que tem a descrição do Infarmed, do CGNM, mas junto a uma outra descrição mais abreviada que é visualizada depois na parte do registro terapêutico para o enfermeiro. Não sei se isso... Portanto, isso não existe no ECOS, ok? E temos que pensar se de facto se essa funcionalidade cabe ou não neste processo. Se é esse também o objetivo. Do ponto de vista da segurança clínica, o enfermeiro tem sempre que ter um princípio ativo, tem sempre que ter a forma, a via e a dose. E, portanto, as abreviações não são uma vontade, são uma limitação que temos atualmente. Portanto, eu acho que não vale a pena construirmos em cima daquilo que temos clínico. Mas, Sofia, estás cá? Estou. Sofia, não faz sentido absolutamente nenhum, não. Para mim não faz, e depois não faz sentido também não. Agora, onde é que eu quero chegar? A limitação é que por causa do SAP só para mas isso tem que ser ultrapassado, concordo totalmente com o grupo, não podemos trazer esse tipo de limitações para o futuro, mas pronto, temos que discutir no fórum próprio, é assim, ainda não é certo para mim que a derivação do futuro catálogo de medicamentos ou de fármacos seja mesmo o SAP, mesmo que a tenha que ter. Okay? Porque se dissermos que vem do Infarmed, se calhar é do Infarmed, e o que ativar o SAP ativa no ECOS, mas nós importamos toda a descrição desse catálogo. Acho que é algo que nós vamos conhecer no breve futuro, mas não limitar aqueles 40 caracteres, podem dizer até erros clínicos, porque é limitativo. Não, e ainda há outra derivada, Preste-me, se me permite, porque olhando para o big picture, se o que nós queremos é reconciliações terapêuticas, se o que nós queremos é integrações com terapêutica de ambulatório, a terapêutica de ambulatório é feita por DCI, portanto não faz sentido o catálogo clínico ser diferente, no meu entender, ser diferente do DCI, porque nos vai limitar tudo o resto, tudo o que é reconciliação terapêutica habitual do doente, vamos ter catálogos diferentes e vai ser muito mais difícil quando nós quisermos montar reconciliações terapêuticas, estarmos a fazer chaves de ligação, uma vez que estamos a trabalhar ab início e podemos já começar todos na mesma base que é a DCI, mas essa é a minha opinião. Sim, mas a gente depois pode até fazer um pequeno exercício aos prós e contras de DCI versus artigos e só para estarmos todos cientes da decisão e avançarmos, ok? Sim. Bom, eu digo isto porque por experiências anteriores e a adoção da descrição do CGNM, por vezes são descrições enormes, como todos sabem, não é? E essas descrições podem chegar a 100 caracteres, é um exemplo. E até que ponto é que essa descrição poderia ser manobrada, mas contendo aquilo que é necessário para ter uma outra visibilidade. Daí a minha questão. Ok? Muito bem. Vamos continuar. Aqui a parte do produto ativo, estar ativo ou não. Aqui a questão está relacionada com, acompanhando aqui o processo da caracterização da ficha, vai chegar a um ponto em que portanto, nós temos que considerar se o produto está ativo ou inativo. Okay? Este ativo e inativo, uma configuração que vamos ter que montá-lo, que não existe neste momento, ou seja, por base em unidade. Okay? Já percebi das últimas conversas que tivemos que o SAP tem essa distinção, se eu tenho um produto que está ativo por determinada unidade hospitalar. Okay? Queria ir aqui um bocadinho mais longe, para perceber também se faz sentido ou não, que é ativamos ou inativamos esse produto dentro de um hospital por área ou por chegar ao ponto de ir por serviço. Ok? Nós neste momento temos apenas ativo no hospital. A partir do momento que está ativo na unidade, fica ativo. O hospital todo. Sim. Não temos por especialidade. No fundo, a partir do momento que existe o medicamento no hospital, está ativo para o hospital todo e ponto final. Não temos aqui muita complexidade. Okay. Só na área da oncologia que temos os protocolos prescritíveis pela equipa da oncologia, serviço de oncologia. Mas Nuno, aqui não temos...
Sim, Margarida, mas atualmente nós temos várias bases de dados, não é? E convosco vamos ter só uma. A base de dados que nós temos é uma em SAP. SAP tem apenas uma base de dados e essa base de dados depois é que indica se aquele produto está ativo num HCD ou não está ativo no HCD, se está ativo em Torres ou não está ativo em Torres. Depois, quem manda neste ponto, a informação vem de SAP. Neste momento nós não temos nós não conseguimos pôr nenhuma flag do lado de Glint se está ou não o produto ativo da unidade. Tem que haver sempre um modelo de governance atualmente da farmácia, tem que haver sempre uma autorização do lado de SAP para o produto ativo na nossa unidade. Ok. Unidade a unidade. Aqui a vossa visão... Mas tudo parte de uma tabela única. É única, a base de dados é única em SAP, não há várias bases de dados. Okay, então a visão há de ser mesmo um catálogo único para todo o grupo e depois quanto muito pode haver um subset que existe numa determinada unidade e noutras, conforme a complexidade e a produção clínica ou a atividade clínica dessa mesma unidade. Mas que vai ser gerido em SAP. É assim, como vai ser gerido no futuro, acho que é algo que temos que debater. Hoje em dia percebi que é gerido em SAP. Tá bem? Sim, Margarida? Já é gerido em SAP. Nós na unidade, o único passo que acrescentamos é que o produto se é prescritível ou não prescritível. Atualmente a base de dados é única e é gerida em SAP. A partir do momento que tenho um medicamento ativo na minha unidade, eu posso pô-la prescritível. Mas a questão da base em si é toda em SAP. E de futuro, de futuro é assim que queremos manter? Sim, porque depois, com base nesta gestão, toda a área depois de negociação, central de negociação, bebem desta informação. E a área do catálogo, da gestão de catálogo também de Carnachip, gera a informação desta forma. E o modelo de governance está gerido desta forma. Ok. Nuno, mas tu no outro dia, na sessão da ESIS, eu lembro-me que quando nós estávamos a discutir o conceito de ativo e não ativo, tu falaste, por exemplo, do que eu me lembro, um medicamento que está em fim de validade, não é? Não falaste qualquer coisa desse género? Não, falei que poderá haver aqui outros conceitos, ok? Mas esse conceito teria que vir também sempre de SAP. E não sei se não deveria ser só tratado a nível de logístico. Ou seja, eu posso ter... Está aqui várias formas, que é... Eu posso ter um produto que está ativo, ok? Mas não quero que seja manobrado logisticamente. Porquê? Porque eu estou... vamos supor que estava em fim de vida e estava a tratar... estava a preparar a finalização da inativação do produto. Okay? Eu posso não querer que façam pedidos desse produto. Eu posso ter antibióticos. Eu tenho antibióticos no HCD que não estão todos ativos. São antibióticos de reserva e não estão todos ativos, não estão todos prescritíveis. Estão ativos na unidade. Outra coisa, certo? Mas uma coisa é, eu tenho um produto ativo, pode ou não ser prescritível. Okay? Pode ou não ser prescritível, exatamente. Pronto. Mas eu também posso ter outro conceito, que é, eu tenho um produto que está ativo, que é não prescritível, mas que também não é movimentável, em termos de estoque. Por isso é que eu estou a dizer que isto é mais um conceito, se calhar logístico. Ok. Eu não complicava mais. Mas reparem, eu quando falei nas outras sessões, era mais numa perspectiva de vocês também de dar mais alguma informação que possam vir a aproveitar para quando fizerem também a vossa análise de RFPs. Eu sei que vão procurar outro sistema logístico, não é? E é dar-vos também o máximo de informação possível que acaba por entrar dentro de todos estes circuitos. Porque eu não coloquei essa questão. Aqui só, para nível do ECO, só coloquei mesmo o produto estar ativo ou não. Não entrei dentro dessa complexidade mais logística, porque não é o caso aqui do ECO. Então, e qual é o significado aqui do ativo e não ativo, pelo menos para esclarecer para toda a gente? Para nós, dentro do ECO.
Certo, Nuno, só fiz a questão, porque como não conheço muito bem o sistema, poderia ter aqui alguma implicação. Mas... Não, aqui, a partir do momento em que é inativo no lado do ECOS, é como se tivesse um produto morto, não é? Acaba por, ninguém consegue fazer nenhum tipo de movimentação, não é suposto ter estoque e está completamente fora do catálogo. Ok. Ok. Na verdade, nós não podemos apagar, não é? Não podemos. Fica em termos de histórico, basicamente isso, e o ativo é que está corrente. E por isso é que, exato, como não podemos apagar, fica num estado de inativo. É claro que a partir do momento em que fica inativo, também fica não prescritível, não é? Acaba por estar tudo junto. Correto. A questão é se precisamos mais de alguma necessidade de ter ativo e prescritível ou não, mas provavelmente não temos essa necessidade do nosso lado. Pronto, estamos aqui a falar. Ok. Bom, há aqui um conjunto de outros campos que não existem atualmente no ECOS e que fazem sentido estar associados, como a classificação farmacoterapêutica e o código ATC. Portanto, tudo isto deveria estar associado para depois fazermos todo o tipo de ligações e informação de estatísticas e consultas, portanto, até ligações com outros catálogos externos, como por exemplo falei há bocado na questão do Separa e eventualmente de outros dicionários, ok? Portanto, é algo que é importante adicionar e que já tínhamos falado. Sim, isto já tem SAP. Certo. A classificação farmacoterapêutica SAP já tem essa classificação. E o SAP também já vinha o código ATC ou não? Não, isso já não é? Vinha o que é que tem o código ATC? Via interface, com MedH, é isso? Não, pode ser carregada. Mas temos alguns com essa informação carregada. Eu considero importante, nós nesta parte também da ficha do produto, temos alguém se da gestão de catálogo de SAP, porque efetivamente há muita da informação que vem de SAP por via interface e no fundo cruzarmos as duas áreas. Sim, é assim, Margarida, aqui nós estamos a aguardar ainda e a Nélia vai-nos fazer a mesma apresentação da workstream dos catálogos. E, portanto, nos catálogos, nós, no fundo, vamos estar a definir tanto de SAP, como que depois é o que aqui é enriquecido com a componente clínica. Agora, a componente em si de SAP vai ser tratada no outro pilar. Nós o que temos feito é temos tido a Joana a acompanhar os nossos workshops para que ela possa fazer também essa ponte. Posso ter como a Mafalda, se alguém sabe especificamente, mas nós não temos ninguém envolvido no projeto. Mas quem é que tipicamente gera esse catálogo do lado de SAP? É a Filipa? É a gestão de base de dados. Sim, é a Filipa, não é? Sim, é da equipa, não, da Isabel Queiroz. Coordena agora essa equipa. Mas aqui, eu acho que nós podíamos identificar o que é que nós, farmácia, necessitamos para o to-be. Depois articular esses requisitos com a stream que vai ver a logística, não é? Parte da logística e saber. Sim, ver quais são as potencialidades de SAP nesta matéria e depois completar no ECOS com a informação que necessitamos mais isto, na verdade, o que estamos a dizer é que pode haver requisitos também para quem sabe. Ou seja, eu sei que te está a referir um bocadinho qual há de ser a estrutura do catálogo, mas aqui deste novo to-be podemos chegar à conclusão que há alguns dados que hoje em dia não estão em SAP e faria sentido estar em SAP. Mas aí nós articulamos com SAP. Agora era importante nós aqui, para nós farmácia, percebermos quais são os campos todos que nós queremos na caracterização de um produto. E depois ver quais deles é que podem passar de SAP para aqui. E os que não existirem, pedir que no RFP de SAP estejam especificados. Ok, sim, acho que agora devíamos ver todos os atributos dos medicamentos que fazem sentido termos, seja ele de um ponto de vista farmácia ou mais clínico, diria assim, depois já podemos
se tem estar todos em SAP ou se pode estar pelo menos um core em SAP e o resto complementado em ECOS, também poderá ser uma possibilidade, mas sim, agora pelo menos devíamos falar do que achamos relevante e depois fazemos um bocadinho, mais um bocadinho a montante, já fazemos o que é que faz sentido estar, se é tudo em SAP ou não, e no ECOS o que é que também fará sentido de estar, sendo que devemos focar um bocado na caracterização um bocadinho, e eu diria que depois já vemos o que é o set mínimo de informação que tem que ficar em SAP e aquela que tem que ficar em ECOS, se calhar é quase toda, porque acaba por ter que, excetuando se calhar a parte de stocks, etc., mas tudo o que é a caracterização do medicamento, para depois termos as funcionalidades. Uhum. SAP é muito rígido em termos de informação. Sim, sim, pode ser quase uma coisa... Tendo a informação de SAP tende a limitar-se mais à parte logística, não é? Isso, ok. Ok. Pronto. Depois entramos dentro de uma caracterização mais específica, mais de uma caracterização da apresentação, onde temos aqui a informação do Código Nacional, portanto, do CGNM, que será aqui introduzido, portanto, a dose, a unidade, o volume, a via de administração, forma farmacêutica. Existem aqui algumas configurações, como, por exemplo, para administrar, para utilizar o medicamento a nível do bloco, a possibilidade de configurar o medicamento para as multidoses, neste caso, portanto, por exemplo, dos xaropes, e depois todo o impacto que tem a nível também depois da saída da unidose, que veremos depois em sessão própria, identificar se o produto é fracionável ou não, ok? Precisamente depois por causa da questão dos comprimidos. Acho que há aqui um conceito, eu penso que não identifiquei isso, não sei até que ponto. Só seguindo aqui um bocado, sim. Aqui já estava também a fazer aqui a alusão aqui à parte de ativar este produto, apesar de estar ativo, se vou permitir que seja prescritível ou não. Ok? Portanto, fazendo aqui a ligação. A componente da concentração e da apresentação do medicamento, depois há toda esta parte da caracterização do volume, unidade e doses, vai ser uma área nova, okay? Que vai começar a entrar, portanto, que vai ao encontro um bocado daquilo que o doutor estava a falar, precisamente todo aquele tipo de configurações de doses por peso, doses por superfície corporal, as idades, o clearance, idade gestacional, portanto, tudo isso são variáveis que temos que incorporar, precisamente para depois ajudar a apurar uma dose. Okay? Não esqueçam também toda a parte de adaptação de dose à disfunção renal, disfunção hepática, que quando estamos a falar do 2B, isso também é informação. Eu só digo isto porque interage com módulos que não são administrativos só, são laboratoriais e, portanto, que também devemos prever num 2B ter esse tipo de informação na ficha do medicamento. Uhum. Sim. A nível a partir daqui também nós fazemos as configurações mais logísticas, sim, aqui se vamos controlar ou não os lotes, okay? Isto que vai permitir depois poder, ou seja, a nível eu tenho que ter esta configuração em consonância com o que vem de SAP, para depois também permitir visualizar toda a parte portanto, os lotes e prazos validados, e mais informação também que já tenho ali detalhado, para vermos que vai bater depois com outros circuitos mais à frente. Okay? Toda uma caracterização que vai levar também a outros circuitos, da parte dos estupefacientes, se estamos a falar de um antibiótico, se é um medicamento controlado, portanto, tudo isso será configurado a nível da ficha do medicamento. E aqui entrar um bocado mais naquele detalhe que estávamos a falar e que sim, nós temos aqui uma primeira informação
mas que provavelmente, como tu estava a falar, de ser mais completada com esse tipo de informação, que depois precisávamos também de recolher em conjunto para ter aqui o máximo de informação possível. Nós tínhamos previsto portanto, uma dose standard do medicamento, uma dose por peso, em que eu vou definir por unidade, portanto, dose por peso, vai dar 1 grama por quilo, neste caso, nesta configuração que definimos, ok? Com a possibilidade de associar também URLs ou algum eventual documento que eu queira visualizar no momento em que estou a prescrever, ou até mesmo depois da farmácia também, se quiser visualizar. Portanto, a ideia é ter toda esta informação aqui agregada, a superfície corporal também, okay? Neste exemplo, portanto, 1 grama por metro quadrado, também com informação adicional, depois começar a entrar com as variáveis da idade inicial e final, idade estacional, a clearance, e provavelmente onde faltar aqui muitos mais outro tipo de variáveis que temos que muscular aqui um bocado mais, aqui com mais informação possível para poder... Eu se calhar posso acrescentar aqui, porque é conceptual, eu não me interessa tanto o pormenor, mas mais o conceito, para determinado medicamento, um mesmo medicamento com a mesma forma farmacêutica, eu posso fazer a medicação em bolos, posso fazer a medicação em perfusão contínua, ou posso fazer a medicação de 8 em 8. E, portanto, para um determinado medicamento, eu posso dar um exemplo, heparina, por exemplo, é um exemplo simples, nós fazemos um bolos de indução de unidades por quilo e depois fazemos uma profusão de unidades quilo-hora. Midazolam, eu posso fazer um bolos que é só 1 miligrama na altura, ou posso fazer uma profusão de miligramas quilo-hora. E, portanto, é prever que para o mesmo medicamento, fórmula farmacêutica, DCI, whatever, queiram que seja o catálogo de base, mas para o mesmo forma farmacêutica, eu tenho vários tipos de doses, consoante eu estou a fazer um bolos, uma perfusão, uma impregnação. E isso vir já como sugestão, é isso? Diga? E vir já como sugestão dessa configuração aqui do... Exatamente, o que acontece atualmente na ficha que eu tenho programada. O que acontece é, por exemplo, eu escolho a heparina e eu na heparina posso dizer o que é que eu quero fazer com esta heparina. É um bolos? Ok. Clico em bolos e ele automaticamente aparece uma sugestão quantas unidades por quilo é que eu quero fazer de bolos. Depois a seguir eu quero continuar com uma infusão contínua. Mudo na toma para perfusão e ele automaticamente já me converte aquilo em unidades quilo-hora, com uma diluição que é completamente diferente, porque a diluição do bolos é completamente diferente da diluição que eu tenho na infusão contínua. E isto é para a mesma heparina, 25 mil unidades por 5 cc's, coisa que valha, ok? E isto acontece em N medicamentos, não, isto é só um exemplo, mas N medicamentos, por exemplo, um engraçado é a amiodarona, que nós podemos fazer em bolos, que é diluída em 100, podemos fazer a infusão contínua por via periférica, que temos de ter uma concentração máxima, em que temos de fazer uma diluição, imagine, no máximo 900 em 500, ou podemos fazer por catéter central, que é a mesma infusão contínua com as mesmas unidades, só que a diluição já é 600 em 50. É isto o tipo de maleabilidade que nós temos que ter nas fichas do medicamento. Sim. E a dose de impregnação, Paulo? Estou-me a lembrar de fenobarbital, por exemplo, na neonatologia é uma coisa que... Exatamente. Portanto, o mesmo medicamento, consoante a gente está a fazer uma indução, uma infusão contínua, ou até, às vezes, pela via que eu estou a fazer, se é por uma via central, se é por uma via de veia periférica, um potássio, uma coisa simplicíssima, não é? A concentração que eu uso de potássio por via periférica é 40 mEq em 500 no máximo. Quando se for em central, eu posso ter uma diluição do miliequivalente por mililitro. Portanto, é esta a complexidade.
parece mais difícil do que é na verdade, mas implica que a estrutura da ficha teria o campo da medicamento... osmolaridade aqui na... Exatamente. Implica que o campo da ficha do medicamento seja muito mais plástico do que isto que eu percebo que estão a propor. São modificações profundas na ficha do medicamento. Ok. Precisamos é de catalogar toda essa informação e colocá-la a funcionar, não é? Ok. Eu posso, não neste setting, mas dar um lamirete como é que as coisas podem funcionar, mas pronto, isso, só para isso demora várias horas. Certo. Ok. Continuando aqui com a informação, depois passamos aqui para a parte da interação entre os medicamentos, contraindicações. No fundo, no ECO já existe aqui quer a nível de contraindicações, quer a nível de interações, já existe aqui um conjunto de informação associada, mas para já tudo o que é insuficiência renal, insuficiência hepática, cardíaca, tudo o que estamos a ver neste momento em termos de cheque é só informativo. Okay? Basicamente, quando o médico ao fazer a prescrição e se for detectado um medicamento que tem este tipo de contraindicações, portanto é alertado, existe um alerta visual e depois com uma sinalética a nível do medicamento para esta informação. Okay? Há a possibilidade também de configurar um tempo máximo em dias para um determinado medicamento. Eu acho que isto vamos aprofundar um bocadinho mais depois naqueles circuitos mais especiais, como por exemplo toda a parte do antibiótico, okay? Em que eu provavelmente vou definir já um tempo máximo de dias em que eu, quando estou a prescrever, me vai colocar logo uma data fim, um determinado medicamento, e ser alertado, ou ter aqui depois todo um circuito à volta do antibiótico, de validações, portanto temos aqui a PPC irá aqui também dentro deste processo, a fazer a validação e qual é que é o impacto depois na sua distribuição, por aí adiante. Okay? A nível em termos de doses máximas, também já existe aqui alguma interação com a prescrição, em que pode ser parametrizado dose máxima diária, dose máxima total, no fundo acumulado, e aqui um peso mínimo também para o respectivo medicamento. Bem que isto vai um bocado ao encontro também das outras caracterizações que falámos. A nível da interação entre os medicamentos, a possibilidade de fazer interação entre os princípios ativos, aqui é algo que nós temos que adicionar, mas que também vai variar um bocado, portanto, a informação que vamos absorver posterior, se fizermos alguma ligação com outros dicionários, mas é algo que faz sentido e que nós não temos neste momento no ECOS, que é informação diferente por área, ou seja, eu tenho uma determinada interação, mas quero passar uma informação diferente para o médico, para o enfermeiro e para o farmacêutico. Neste momento isso não existe e achamos que é algo que faz sentido, portanto, divulgar essa informação, portanto, específica para cada uma destas áreas, no momento em que existe essa interação. Ok? Aqui ainda seria a parte das interações. Aqui mais numa perspectiva de informação pura logística, okay? Em que eu consigo perceber qual o lote, prazo de validade, estoque por armazém. Okay? Aqui devemos adicionar informação que vai entrar depois para outros circuitos, informação essa que virá de SAP, temos que perceber depois como é que a vai registar, quer para a parte dos circuitos de hemoderivados, portanto o KU, não é? Portanto é algo que vai ter que acompanhar sempre o lote e o prazo de validade, até mesmo para a questão falámos no outro dia do destino, da serialização, em que se quisermos vir a aproveitar
o próprio, portanto, o código de data matrix do medicamento, da caixa, para poder utilizar dentro do circuito do ECOS, teremos que ter depois sempre a relação que terá que vir pelo destino. Okay? Portanto, é algo que depois é preciso perceber como é que o SAP vai concretizar e depois a respectiva interface para o lado do ECOS. Não sei se há aqui algum ponto que queiram discutir. Okay. A consulta do preço, dos preços médios e do preço de venda ao público é algo que também neste momento em ECOS associado ao produto é algo que não existe. Okay? Também que teria que ser desenvolvido aqui todo, ou aproveitarmos os ecrãs que já existem dentro da área de faturação em que permite fazer este tipo de consulta, ok? Ou haver uma pesquisa direta associada a um ecrã já com toda esta informação associada ao medicamento. Portanto, toda esta informação, eu suponho que venha de SAP, o preço médio vem de certeza. Sim, sim. O preço de venda vem também de SAP. Eu acho que atualmente, por entidade responsável, que vem de SAP. Exato, eu acho que só vem de SAP, não sei se era só a médias, não é? Não, o carregado de SAP é o preço de particulares. O resto é carregado em link, delas. Ok. Presta-me, eu não sei se aqui consegues ajudar. Sim, não, mas está correto. Ou seja, é assim, eu ainda, caso para os consumíveis, seja eles medicamentos, ainda não fomos ao detalhe da parte de pricing. Eu não sei se é do PVP ou do preço médio uma fórmula que se aplica, okay? Ou se já está catalogado, mas sim, mas na realidade é o que tu tens aí, ou seja, o preço médio de custo é calculado com as aquisições, isto vem da logística, nós não vamos saber. Há o PVP que é definido, que em teoria ao privado nós vamos tê-lo sempre configurado, e aí é por centro, embora possa dizer que é um catálogo único a nível do grupo, mas depois vamos ter sempre as definições por cento, porque os contratos acabam ser por cento. E eu digo que os contratos as seguradoras ou as FRs têm contratos à unidade, não ao grupo, por isso vamos ter sempre esse tipo de controle de preços a nível de centro. Okay? Aqui a questão é, mais que na parte da faturação, quando os preços vão estar disponíveis, há aqui alguma necessidade, de facto, disto para quem prescreve ou administra ter essa informação, ou é mais na parte já do revenue cycle final, em que se tem que dar essa indicação, provavelmente ao cliente, mas é na fatura, ou na pré-fatura, ou na conta corrente, digamos assim, onde na parte financeira do ECOS é que vai estar essa informação. Está bem? Realmente sim. À data 2, desculpa, à data 2 os enfermeiros têm acesso a essa informação quando fazem o registro. O preço? Sim. Médio de custo ou... Detalhe, não sei. Não, deve ser o preço de venda, de certeza. É o PVP. Acho que é o PVP, acho que não tenho certeza. Sim, é o PVP. É o PVP. Ok, provavelmente nem é o preço que vai ter naquele episódio, está bem. É assim, a questão é mesmo algo útil e necessário ou não, porque não temos isso, depois teremos de dar uma prioridade a isso e é provavelmente isso é que o Nuno refere aqui. Nós temos, ou seja, na configuração há a parte de preço, mas o preço é na componente financeira que se vê. E isto é válido tanto para fármacos, consumíveis ou outro tipo de serviço, está bem? Sim, eu, na altura, quando discutimos isto com a farmácia, a doutora Teresa falou na questão, e bem, para o cálculo que utilizam uma plataforma, não é? Sim, estimativa de preços para a oncologia, para a DSE e para outros sistemas. Exatamente, e daí terem a necessidade de visualizar o preço para preencherem depois essa plataforma com essas estimativas. Sim. Ok. Bom, outro dos pontos que temos também que montar e desenvolver no ECOS tem a ver precisamente com a questão dos vários formulários, ou seja, no fundo seria aplicar o conceito que nós já temos no ECOS para
para toda a área clínica, em que nós conseguimos montar e o próprio hospital depois pode ser autónomo, que acaba por ser uma das grandes vantagens do ECOS, é ser autónomo na sua configuração deste tipo de formulários, mas aqui é combinar com o tipo de medicamento e com base em configuração, obrigar, vai entre aspas, o prescritor para este medicamento, para um determinado medicamento, preencher um determinado tipo de formulário, ok? Eu aqui coloquei os antibióticos ou os extraformulários, falámos nos extraformulários também na questão do medicamento de domicílio, acho que é algo importante, o Dr. Paulo falou nisso e acho que devemos ir por aí. Acho que os medicamentos que o doente traz de casa, o cliente traz de casa e que não existem no hospital deviam ser criados como extraformulários e ter toda a caracterização associada. E com base nisso, sempre que houver uma prescrição destes extraformulários, haver uma respectiva justificação com base num formulário que vai ser idealizado, ok? Ou provavelmente idealizado em termos do ECOS, porque já deve existir, pois gostávamos de ter acesso aos atuais formulários, é uma boa altura de perceber se há alterações ou não a serem feitas nos vossos atuais formulários, ok? Pronto, para perceber se de facto podemos fazer aqui outro tipo de alterações. Não sei se isto faz sentido ou não, reformularem também os vossos, aproveitarem esta oportunidade, este momento para rever também toda a parte de formulários existentes, se existe essa necessidade ou se a atual informação é que vai continuar. Pergunto. Ok. Portanto, suponho que seja para continuar a atual informação que existe nos formulários. Os formulários são revistos no HCD, nós por acaso estamos a rever o nosso formulário, mas todas as unidades acabam por ajustar o seu formulário todo sempre que necessário. Ou seja, sempre que é necessário ajustar o formulário da unidade, é ajustado. Outra questão é a medicação com prioridade do cliente. Se nós tivermos a tal comunicação com o Infarmed, com a base de dados CHNM, esses fármacos terão que ter outra cor, porque isso não poderá dar alguma confusão interna. Porque, efetivamente, os médicos podem prescrever assumindo que nós temos internamente o medicamento, depois não temos, e muitas das vezes o que é que acontece? Temos que adquirir à pressa medicamentos às farmácias de rua, porque há prescrições ad hoc nas unidades e não temos o medicamento disponível e pronto, e o medicamento está prescrito e nós, muitas das vezes, na prática, é muito difícil depois colmatar essas prescrições ou dar resposta a essas prescrições. Sim, Margarida, mas a prescrição por DCI, lá estou eu, parece que eu ganho a DCI, mas a prescrição de DCI resolve esse problema, porque se eu prescrevo não é medicamento... indiferente uma coisa é nós temos disponível na unidade o medicamento para fornecer. Eu concordo inteiramente com o que Margarida, posso terminar só. Diga. Não, o que eu estava a dizer, não, prescrição por DCI não há dúvidas. Isso, acho que o Dr. Paulo não percebeu que nós concordamos que a prescrição por DCI e pela informação clínica mais robusta, estamos totalmente alinhados nesse ponto. Outro ponto é poder ser prescrito no hospital todo um formulário de medicamentos que não há disponível nas unidades. O que é que acontece? Muitas das vezes são prescritos fármacos que não existem no hospital e que são prioridade do cliente, ou seja, o cliente traz um medicamento e chegamos a ter sábados e domingos e comprar medicamentos a farmácias de rua porque temos todo o formulário disponível na unidade. Se isso acontecer, é muito difícil depois gerir, no fundo, o que é que está acontecendo na unidade. Nós temos que ter consciência disso, que na prática, depois tivemos todo o catálogo disponível do Infarmed, é muito difícil de gerir. É isso que eu quero só transmitir. Sim, mas o que eu estava a dizer não resolve esse problema, porque se nós prescrevemos por DCI e determinada formulação não está disponível na farmácia, automaticamente, quando o médico está a prescrever por DCI, tem logo um aviso que aquele medicamento não está disponível na farmácia e tem que ser fornecido pelo doente.
Portanto, por isso é que eu estou a dizer, se for só um sistema de prescrição, automaticamente, quando eu estou a prescrever uma forma farmacêutica que não está disponível na farmácia, eu, ao prescrever, aquilo não está na ficha do medicamento, está lá a dizer não está disponível na farmácia, tem que ser fornecido pelo doente. Depois, o processo que fazemos a seguir, se me pede a minha opinião, eu acho que todos os medicamentos de propriedade do cliente deviam passar pela farmácia. E devia ser, obviamente, cobrado o trabalho da manipulação do medicamento, verificação de lotes, de doses. Para mim, deveria ser isso. Se queremos fazer isso ou não, é uma coisa diferente. Agora, não é pelo facto de poder estar prescritível, porque se nós tivermos todo o formulário, desde que avisa que aquele medicamento não está disponível na farmácia e tem que ser fornecido pelo paciente, o médico que prescreve é responsável por garantir que o doente tem o medicamento como ele percebe. Sinceramente, eu acho que tem que haver o nosso caminho deve ser reconciliação e efetivamente o medicamento de prioridade do cliente ser cada vez mais a exceção. Acho que esse é que é o nosso caminho, todos. Sim, eu também acho que é isso. Temos que ter um catálogo de medicamentos é a reconciliação terapêutica e temos um formulário robusto, por isso neste momento no HCD estamos a rever o formulário interno e depois o caminho tem que ser esse. Cada vez mais temos um mínimo de medicação por prioridade do cliente. Sim. Sim. Sem dúvida. Mas aqui a questão do formulário, estava-me a dizer que por unidade há formulários diferentes, ou seja, aquelas justificações em que... Por unidade há medicamentos ativos diferentes. O nosso formulário está em SAP. SAP gera... Eu se calhar então coloquei aqui mal a palavra. Há determinados medicamentos que obrigam uma justificação na prescrição, certo? Em que abre um ecrã específico e o médico tem que justificar, certo? Certo. Pronto, era aqui que eu me estava a referir. Neste momento isso não... Justificação obrigatória, é isso? Sim, a justificação obrigatória. Eu aqui quando estava a dizer formulário, era mais no sentido do ecrã, que o médico vai preencher. Sim. Estamos a perceber, sim. Pronto. E era aí que eu queria chegar, porque neste momento isso não existe nem no ECOS, ok? Ou seja, eu por tipologia de medicamento, e daí dar o exemplo dos extraformulários ou o antibiótico, não é? Eu sei que neste momento, usando o antibiótico, penso que o médico tem que preencher uma determinada justificação, tudo relacionada com o antibiótico. Certo. E o que eu estava a perguntar era se, em termos de atuais ecrãs e a informação que consta em cada ecrã, se é a altura para poder rever toda essa informação desses ecrãs para poder utilizar outra informação na justificação. Okay? Sim, concordo inteiramente. Nós temos um modelo da qualidade com um PDF que não está incorporado em sistema, ou seja, esses ecrãs até deviam ser parametrizáveis por nós no futuro, ou seja, não ficarmos dependentes da informação fixa que está em sistema. Se possível, serem parametrizáveis e conseguir gerir essa informação, porque hoje em dia nós temos esses formulários, mas não conseguimos gerir a informação que está nos formulários. É isso mesmo, Dra. Maria. O que eu estava a introdução que eu fiz inicial era colocarmos esta funcionalidade de criação dos formulários de justificação por medicamento igual ao que nós já temos em todo o processo clínico, em que damos permissão aos utilizadores serem completamente autónomos de criar os seus próprios formulários. Okay? Por exemplo, a nota de alta do médico, todo o formulário de preenchimento pode ser configurado. Okay? É um exemplo. Portanto, a ideia é mesmo essa, é utilizar o potencial do ECOS neste tipo de funcionalidades e ligá-lo a esta área. Okay? Muito bem. Pronto, retivemos também aquela informação de fazer uma configuração por medicamento também dos consentimentos informados, okay? Em que haverá aqui a associação de documentação e na altura em que o médico está a prescrever, portanto será então dada essa informação, não é? para fazer... Essa informação vai ter que ser à especialidade, porque há especialidades que o medicamento tem indicação, há especialidades que o medicamento não tem indicação. Eu não sei se isso depois é possível.
Isso é quase a especialidade. Ok. É um pormenor que não tinha. Mas... e esta documentação dos procedimentos informados? Especialidade, alguns é o produto, mas pode acontecer, existem alguns exemplos de fármacos que há especialidade. E a mesma especialidade por unidade diferente, temos um documento diferente, e isso está a ser uniformizado também, suponho, não é? O documento é sempre o mesmo, certo. O documento de procedimento informado é sempre o mesmo. A única coisa que varia é a nota informativa para consentimento informado. Quanto à especialidade, ou consoante a área. Mas, efetivamente, devia de ser parametrizável à especialidade, idealmente. Ou de qualquer forma nós conseguimos elencar isso à valência da especialidade, não sei. Ok. Se é possível. Vai ser possível, certeza absoluta. E o poder assinar e ficar registado no sistema informático, ou seja, não ser necessário o médico estar a imprimir o papel, idealmente ainda era o doente poder assinar quando é informado e se o doente estiver em condições, se não tiver os cuidados intensivos, pronto, mas idealmente é depois isso cai no processo clínico. E o doente assinar no pós-sistema, ou seja, ficar tudo arquivado a informação, sem abolindo o papel de todos. Ok. Ok. Neste momento também não existe no ECOS toda a componente dos protocolos, portanto, no fundo, o conceito que vocês têm atualmente as prescrições pré-definidas, não é? Portanto, vamos ter que criar. Nós já temos o conceito dos protocolos pré-cirúrgicos, mas não temos o conceito do protocolo puro da prescrição, ok? Em que eu vou buscar todo o tipo de configurações, ou seja, tudo aquilo que nós falámos agora, também todas estas configurações que o Dr. Paulo falou, eu vou puxar um protocolo em que já tenho tudo isso pré-definido, ok? E mesmo ao entrar na prescrição e percebendo os diagnósticos e problemas, aquilo que já existir associado ao doente, fazer uma relação e no fundo o sistema está já a sugerir que tipo de protocolos é que podem ser enquadrados dentro do atual diagnóstico, ok? Isto também é para lá que queremos ir, fazer este tipo de configurações para permitir isso no momento da prescrição. Estamos a falar dos protocolos de medicamentos, mas depois também teremos que abordar aquilo que falámos também na outra sessão da prescrição chamada não medicamentosa, no fundo, que vai fazer a interação total depois com a parte da enfermagem. Eu acho que este ponto vamos ter que falar mais à frente, porque acho que só faz sentido quando fecharmos completamente como é que vai ser todo o processo do plano de cuidados da área de enfermagem, para depois percebermos muito bem como é que o médico, ao fazer na prescrição na parte não medicamentosa, vai interagir depois com a área de enfermagem. Ok? Aqui na parte dos protocolos, nós também já começamos a trabalhar na questão isto depois vamos visualizar um pouco já dentro da prescrição, que é precisamente já o conceito toda a parte da perfusão contínua e dos ritmos, velocidades, tudo isso já começamos a trabalhar, já temos alguma coisa para mostrar, aquilo que existe atualmente na prescrição, mas lá está, não está, como o Dr. Paulo fala, e que falou aí bem, que já temos tudo configurado de maneira quase virtude preenchida, só ter aqui algumas adaptações, não é? Neste momento ainda não temos esse ponto. As frequências e horários é outro ponto que vamos ter que trabalhar, ok? Porque como não pode ainda, desculpa lá, ali diga. Este slide anterior mostra os protocolos. Podemos contornar a situação mesmo
ir ao encontro daquilo que o Dr. Paulo Gomes falou, colocando aqui nos protocolos, não é? Sim, a ideia será essa mesmo. Sim. Ou seja, a partir do momento em que eu tiver um protocolo em que possa tratar aqui toda a parte da reconstituição de diluição, tudo isso podemos já pré-parametrizar e configurar de uma forma simples. Mas atualmente a forma como o médico puxa uma prescrição pré-definida ainda tem ali algum trabalho de ir puxar a prescrição. Não sei como é que o ECS poderá fazer isso de uma forma mais simplista, ajudar a prescrição. Tá? Não sei se estou a me fazer entender. Eu hoje tenho que ir lá um botão, procurar a prescrição pré-definida. Eu não sei se isso depois não se poderá melhorar para, no fundo, a prescrição ser mais eficiente. Sim, assim, neste momento não existe de todo, por isso é o momento perfeito para adaptar da melhor forma possível, porque sabemos que isto é uma necessidade, okay? E temos que ter toda a configuração dos protocolos de medicamentos na prescrição. Vamos configurá-lo da forma mais ágil possível, não é? E mais interativa possível. O Vítor quer dar alguma chega, porque a anestesia é das equipas que mais utiliza as prescrições pré-definidas, mas no HCD usam, efetivamente, aquilo, sempre queremos que outras especialidades utilizem, temos que ir dar a formação, porque as pessoas, aquilo não está intuitivo, não é intuitivo em Glint. Porque aquilo está pré-definido como prescrição pré-definida, exatamente assim que vem identificada, e vem com, eu dar um exemplo, um protocolo de dor aguda moderada, parece 3 ou 4 medicamentos diferentes, o mesmo princípio ativo, mas muitas vezes já associado à conversão para a dieta oral, ou seja, um paracetamol injetável nas primeiras 24 horas e depois a partir no dia seguinte inicia por via oral. Mas depois carece de definição da dose e do intervalo horário que se tem que se administrar, ou seja, não é um processo semi-automatizado, é um processo que o que automatiza é o descarregar automaticamente daquele conjunto de ordens medicamentosas e não medicamentosas que foram pré-definidas, mas que depois ainda carecem de edição. Mas nós no HCD, por acaso, temos tudo carregado. O médico é que não quiser daqueles horários e aquelas doses é que vai alterar. Nós temos tudo carregado à partida. Sim, mas pelo que eu percebi, pronto, os protocolos medicamentosos têm essa utilidade nessas situações, ou seja, conseguir, porque nós depois temos a nossa atividade muito standardizada, não é? Nós, um doente cirúrgico que seja hoje operado, não é? Começa a dieta daqui por 6 horas e começa logo a conversão, e para automatizar todo esse processo que é mais ou menos standardizado, e essa é mas cá está ainda, e também carecemos sempre de estar em ligação com a farmácia para conseguir definir esses protocolos e definir... Sim. Mas o que eu percebi da doutora Margarida era a forma como o próprio protocolo era selecionado na prescrição, não é? Exatamente. Se não veria alguma forma mais simples do que ir lá a um ícone e procurar o protocolo, não sei. É repensarmos um bocadinho, mudarmos aqui um paradigma da forma como está em Glint hoje em dia. Pois. Porque nós o que fazemos? Nós, como temos várias especialidades a utilizar, pomos antes o nome da especialidade para ser mais fácil. Isso tem que vir logo um filtro. Tem que vir logo um filtro à cabeça, não é? Sim. E se calhar vou aqui complicar o processo. Eu garantidamente vai haver depois algumas diferenças de algumas especialidades dentro das várias unidades. Pronto. Uma coisa, por exemplo, que é uma falha do As-Is é que, isto aconteceu-me ontem, tem um protocolo de analgesia que inclui paracetamol 1 grama de 8 em 8, endovenoso, e numa grávida em que a ginecologia criou um protocolo pós-cesariana que por acaso também incluiu lá por defeito o paracetamol. O sistema não identifica esse duplicado e tem que ser eu a rever, muitas vezes com uma lista já não tem essa inteligência atualmente de identificar que há protocolos de especialidades diferentes, repetiram o mesmo fármaco. E corre o risco de estar a prescrever 2 vezes a mesma coisa, exatamente isso. É assim, mas eu ao descarregar um protocolo tenho que ter e quando estou a gravar a prescrição tenho que ter o mesmo tipo de validações como se tivesse introduzido 2 vezes o mesmo medicamento, não é?
Mas cá está, mas essa torna-se mais moroso e dá mais trabalho depois rever o protocolos enxertados em cima de protocolos, não é? Porque muitas vezes o sistema não permite ter esse reconhecimento de duplicados, de dizer, atenção, há 2 vezes paracetamol, quero fazer o override, eu quero tem 2 vezes paracetamol 1 grama prescrito, é mesmo assim, eu quero... Isso é algo que vamos ter que todo este processo de desenvolvimento dos protocolos de medicamentos, primeiro, há uma série de validações que têm que ser feitas. Quer dizer, se eu tenho uma medicação prescrita manual e se vou inserir um protocolo, então o protocolo que vai ser inserido tem que validar com o medicamento que já está prescrito. Se vou inserir 2 protocolos em conjunto, portanto, esses 2 também têm que interagir e perceber se é de segurança, de fail-safe. Claro, exatamente. Não, os protocolos que serão ferramentas e são de agilidade e de otimização tornam-se depois ou perigosos ou pouco ágeis, porque depois obrigam uma carga extra de trabalho na revisão da validação. Sim. Este problema é um problema que é conceptual da aplicação da glicose, em que a verificação de fármaco se eu tiver paracetamol já prescrito e for prescrever o paracetamol, ele diz-me que já está prescrito. A questão é, como aquilo é feito em batch file, ele falta essa verificação, mas isto do ponto de vista da programação, basta volta, é um erro de programação mesmo, da forma como o módulo está construído e os checks. Certo. Ok. Nós já passamos a hora programada, eu também já estou a terminar. Nuno, desculpa, só un pequeno comentario para axudar. Para te informar tamén que nas últimas versións do ECOS si existen os protocolos de medicamentos vinculados a procedimento. Entendo que o requerimento ven máis do lado de vincular a unidade e a diagnóstico por parte da XPMS, mas a funcionalidade como tal xa existe. E, por outro lado, no caso dos medicamentos controlados, estupefacientes, medicamentos de alto custo e semellante, tamén se pode incluir un control adicional de validación. O que sería necesario sería ter en consideración si o formulario para confirmar ese tipo de medicamento é diferente, entonces requiere un formulario cunha recolla de dados específica para estupefacientes, a medicamentos de uso controlado e outra para medicamentos de alto custo, por exemplo, se as informacións son diferentes. Okay? Sim, José, a parte do estupefaciente, dos medicamentos controlados, eu sei que já existe em termos do ECOS essa funcionalidade. O problema é que, e falando em concreto dos estupefacientes, existe a legislação em Portugal que faz com que o circuito dos estupefacientes seja um bocado diferente e requer, realmente, como tu dizes bem, aqui alguns formulários específicos, ok? E tem aqui alguma dinâmica de logística entre a transação do medicamento, do estupefaciente, entre a farmácia e o serviço, tem aqui algumas componentes diferentes. Não sei, podemos tentar explorar, de facto, o circuito que o ECO já tem, saber se o podemos aproveitar, mas depois terá que ter aqui ainda algumas alterações muito específicas locais em função da legislação. Agora, a questão dos protocolos, realmente não tinha essa ideia, não sei se isso já está nesta versão ou se é algo que ainda vai ser incorporado, não tinha ideia que já havia aqui os protocolos dos medicamentos. Non, mas te digo, Nuno, podemos dar unha explorada a iso para poder incluso mostrar tal e como está, porque en ambos dos casos os circuitos existen. É obvio que aquilo que está no frontend en cuanto a recollida de dados pode vir a mudar e ser necesario acrescentar un campo ou outro. Sim. Os circuitos já existem como tal. Ok. Pronto. Sim, ótimo. Passando aqui para a parte das frequências e horários, isto é outro tema que também vamos ter que fazer aqui alguma adaptação a nível do ECOS, porque nós não temos um standard a nível da Jamel Saúde, não é? Ou seja, os meus horários de enfermaria são diferentes. Por acaso é uma questão que tinha para este grupo, ainda bem que referes isso, e até para a discussão multi-unidade, okay, que a gente está a discutir. A grande questão que eu tenho aqui é, de facto,
até que nível, e eu até imagino que seja até ao serviço, mas imagino, ou seja, o tipo de frequências, se é mesmo por unidade que definem, eu pelo menos imagino que se calhar alguns serviços têm algumas mais comuns do que outros, e eu pelo menos a granularidade máxima que vejo aqui em termos de frequências é ser ao serviço e não só à unidade, mas gostaria um bocadinho também qual é a vossa política em relação a este tipo de digamos, de informação ou de política de prescrição. Sim, eu acho que essa definição é feita a nível do serviço. Ok, nós deveríamos ter essa capacidade, mesmo que haja, podemos no ECOS global dizer isto são as frequências todas possíveis, mas depois cada serviço, de certa forma, indicar aquelas que lhes fazem sentido. Sim. Apesar de hoje em dia, nos internamentos, não estou a falar de cuidados intensivos e logo nos internamentos, está mais ou menos uniforme os horários. Por exemplo, mesmo nas unidades que têm Santarém e Torres, têm um tronco comum, e eu na altura, no fundo, nós ajustamos os horários entre as duas unidades, chegamos a acordo nas duas unidades, não haver imensa informação, imensos horários abertos, e assim ajustamos nas duas unidades. Mas, idealmente, ser parametrizável sempre. Idealmente é ser sempre parametrizável. Ok, eu vou passar essa informação. Mais que unidade ao serviço, porque sim, nós no futuro, críticos também vão ser cobertos pelo ECOS, por isso é bom que essa possibilidade exista, mesmo que no internamento seja mais ou menos consensual por unidade. Obrigado. Consensual por unidade, mas dentro da unidade ser diferente por serviço, não é? Sim. Mesmo que, eu estava a dizer, no internamento se calhar há algum consenso de ser as mesmas, mas temos essa possibilidade de alterar por serviço, sim. Sim. Okay. Quer acrescentar alguma coisa? A primeira Sofia, os médicos. Não, tendencialmente é essa a política, é tentar uniformizar os horários, mas existem casos pontuais em que se tem que ajustar, e no próprio serviço é que se faz este ajuste. Portanto, deixarem aberto essa possibilidade era bom. Sim, vou transmitir pelo menos para produto que é mesmo até a granularidade é serviço e não unidade, é para haver essa possibilidade. Há sempre fármacos que não é possível uniformizar as horas. Os antibióticos devem ser feitos, pelo menos a primeira toma deve ser feita imediatamente após o diagnóstico de infecção. E, portanto, era bom poder estar parametrizado, mas dar para mudar nos casos em que isso se justifique, percebe, Préstimo? Sim. É assim, e quando digo frequências, é assim, há frequências fixas e nós temos as duas. Uma coisa é dizer 8 em 8 horas e a hora de início define que as horas, outra coisa é dizer às 8, às 16 e à meia-noite. Ok, nós temos os dois conceitos e ambos é 8 em 8 horas. Uma é com uma hora fixa e outra é flutuante, dependendo do início. E existem estes dois conceitos. Agora nós depois temos que perceber um bocadinho como é que o aplicamos. Porque até depende muito do local onde se está a administrar, era aquilo que falávamos já numa sessão anterior, que é uma coisa é nos cuidados intermédios, nos cuidados intensivos, ter essa flexibilidade, outra coisa será numa enfermaria com 20 doentes e que há intervalos de administração, por isso manter a possibilidade dos dois conceitos, acho que é o ideal também. E há uma coisa que também nos é bastante útil, que é, por causa desta história da data de início, de às vezes não dever ser adiada, o enfermeiro ter capacidade depois de ajustar as tomas seguintes do horário, mantendo a mesma frequência, mas o enfermeiro, por si, por ajuste do seu trabalho, tem a capacidade e o know-how para poder ajustar. A próxima toma, não é? Exatamente. E depois tudo ajustado. Fica tudo. Isso é muito útil para nós, que é na enfermaria, mesmo nos intensivos, não é, Sofia? Sim. E é uma funcionalidade que já temos à data de hoje. Podemos alterar frequências. Não podemos alterar frequências, mas sim os horários. Sim, as tomas todas. É uma progressão para depois para a enfermaria, nomeadamente, de passar de cuidados intensivos, permite depois ir reajustando para os intervalos da enfermaria, ou seja, fazer é do bloco, Vitor. Sim. Diz?
Até dizia muitas, maior parte das vezes, até do bloco, por causa do ajuste do horário de início dos antibióticos e dos analgésicos, com maior frequência, o que temos que depois ajustar são quando os doentes vêm do bloco, porque são horas menos regulares, chamamos assim. E não mexem na parte da frequência, porque isso depois tem um impacto direto na distribuição, não é? Com a unidose, por isso é que só mexem nos horários, não é? Sim, e aí a prescrição pura e dura, não é? Os 300 mg são 200 mg 3 vezes por dia, isso é da prescrição. Se é 7, 15 e 23 ou 8, 16 e 24, certo, é a margem que podemos só modificar é o horário, não a frequência. Correto, porque a frequência faz parte da prescrição, as tomas já é outra coisa, o arraio das tomas. Okay. Sim, o ajuste de horário é uma coisa à parte, exato. Doutor Paulo, uma dúvida desse exemplo que você acaba por há um instante. Quando tenho um paciente que precisa um antibiótico, iniciar agora, mesmo, no momento, mas quer que esse mesmo medicamento seja também, além de iniciar agora, administrado despois de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, atualmente que faz 2 linhas, uma com agora e outra com 4 em 4 horas ou 6 em 6? Depende um bocadinho da situação específica. E vou-lhe explicar porquê. Porque, apesar de nos cuidados intensivos esta história dos horários da toma não serem tão estritos, eles existem também. Portanto, se me é compatível fazer um agora e prescrever-lhe já só numa linha, eu escrevo uma linha com início agora. Às vezes, quando os horários saem tão mal que vai dar terem que estar a acordar o doente às 3 da manhã, o que eu faço é prescrevo um agora e numa segunda linha acerto a hora com a próxima toma para ser segura em relação à primeira toma. Portanto, o que também depende de uma avaliação muito individual, porque depende da função renal do doente, o tipo de medicamento que é, o tipo de antibiótico. Portanto, essa é uma decisão que é mais operacional. Muitas vezes a gente prescreve agora e depois uma segunda linha de 8 em 8 ou de 6 em 6. Outras vezes nós prescrevemos logo de 6 em 6 e continua com aquele horário, quando é uma questão do enfermeiro só ajustar a toma para uma hora depois ou uma hora antes, que não é crítico. Mas é uma questão que não dá para ser uma regra absoluta, não é? Porque depende do fármaco, depende do doente, depende do estado do doente. Okay. E a questão dos SOS, como é que vocês estão a tratar? Tá? Porque isso depois tem um impacto também na parte da distribuição, não é? Na unidose. Porque eu recordo-me que havia sempre uma questão com os SOS, porque era preciso quantificar quantos SOS é que no fundo iam sair, não é? Estamos a falar de um SOS que vai ser 2 tomas, 3, 4, como é que fazem essa gestão atualmente? Por acaso foi um tema que não se falou, não é isso? Eu em Glint não sei dizer, se calhar a Sofia sabe isso melhor que eu. Em B-Simple nós definimos o SOS e dose máxima, tomas máximas diárias. Cada vez que o enfermeiro dá a toma como efetivada, o medicamento salta para consumo. Certo, mas na parte do CI acaba por haver aqui um estoque existente no serviço, não é? Há um estoque, mas este consumo salta para a farmácia, depois ele é reposto a seguir. É reposto, sim. Sim, mas a farmácia habitualmente manda um número máximo das tomas para cima. No limite podem ser todas utilizadas de acordo com a especificação que o médico dá no SOS. E deixem-me só aproveitar e fazer essa nota, que é um campo importante e até do ponto de vista JCI tem essas implicações. Tem que estar claro para o enfermeiro quais são as regras de utilização do SOS. Ou seja, se temperatura axilar superior a 38, se dores maior que X, portanto, o SOS tem que ter uma orientação mais clara e precisa para quem vai administrar. E da parte da farmácia também. Nós também temos de ter essa visibilidade. Certo. Então, em termos de distribuição, o SOS vai sempre pelo número de tomas máxima, é isso? A utilização do SOS? Depende da situação, depende do doente. Nós, geralmente, nas primeiras 24 horas vão as tomas máximas e depois ajustamos, porque depois também o doente depois passa a medicação oral nas tomas seguintes. Se o SOS mantiver, mandamos só uma pólice. Depois depende, é ajustado de serviço a serviço. Porque nós depois analisamos também as revertências e depois ajustamos. No momento da saída da unidose ajustam. É isso, não é, doutora Margarida? É isso que me está a dizer? Sim. Ok. Muito bem.
Pronto, para finalizar, havia aqui um tema que já foi sendo falado, não é? Que é precisamente a questão do CGNM. Há, de facto, aqui algumas vantagens, quer seja o CGNM ou quer seja o outro dicionário. No caso do CGNM, se quisermos ter acesso aos folhetos informativos, aos RCMs, temos de ter sempre o AIM associado, e isso vem diretamente da base de dados do CGNM. Claro que depois há todo um carregamento automático de informação, também que já foi sendo falado, e que é possível fazer esse mapeamento e carregar essa informação mais clínica, de forma automática. Mas depois há todo um conjunto de informação que também podemos obter através do CGNM, que se calhar que neste momento não é visível, não é? Para já é sempre uma informação sempre atualizada. Depois tem a ver também com o estado de comercialização e no fundo, quando é que o medicamento é caducado, ou quando, eu não sei como é que neste momento isso é feito, ou seja, quando há um medicamento que sai aliás, vou colocar de outra forma, quando há um medicamento que é substituído, nós sabemos que do lado do Infarmed, cada vez que há alguma alteração num determinado medicamento, ele muda de código, não é? Eu não sei se isso é gerido de alguma forma ou se não é... Não precisa disso. Portanto, nós não somos avisados disso. Pois. Quando percebemos, nós bloqueamos, inativamos o medicamento, pedimos à base de dados para nos inativar o medicamento na unidade, mas começamos por deixar de tirar o medicamento de ser prescritível, deixa primeiro ser prescritível e depois, para não termos problemas nenhum na unidade, mandamos bloquear o produto na nossa unidade. Bom, isto acaba por ser uma das vantagens do ficheiro, não é? Porque o ficheiro, cada vez que carrega numa base de dados, essa informação vem sempre atualizada, não é? E já conseguem logo de uma forma rápida perceber se já está caducado ou não, ou revogado, ou embalagens retiradas e por aí adiante. É claro que isso depois tem a sua contrapartida, como já foi falado noutras sessões, que é realmente a troca de informação que ajudamos Obviamente, às embalagens retiradas e aos lotes e isso tudo, o Infarmed avisa-nos. Portanto, nós temos os recalls do Infarmed com essa informação. Ok. As alterações do HNM, essa informação não nos chega. Portanto, nós, a certa altura, damos conta que já não é aquele HNM, é o outro. Ok. Pronto, de uma forma geral, falámos já aqui de todos estes pontos associados ao produto, não é? Já até estendemos um bocadinho mais. Eu peço desculpa, são quase 7 horas, passámos aqui meia hora do que estava previsto. Pronto, não sei se há aqui alguma questão que queiram colocar aqui de uma forma geral. Nós vamos conseguir ter interação entre os resultados de análises e os medicamentos, vamos conseguir fazer esse link? Sim, esse é um dos objetivos também. Não estava aqui tão... Pronto, e seria pontos a abordar mais à frente. Eu queria abordá-los mais numa perspectiva da prescrição, okay? Porque é um conjunto de variáveis que são introduzidas e que depois vão fazer cruzamento com, neste caso, como disse bem a doutora Teresa, com as análises, não é? Agora, onde é que serão configuradas todos esses parâmetros, depois é que ainda temos que perceber, não é? Ou quem é que vai ficar... As várias políticas que temos, nomeadamente a política de antibióticos e tudo isso, teremos que pôr aí, essa informação fazer parte da caracterização da ficha de produto, para depois poder aparecer aos médicos essa informação. Sim. E ela devia beber ao procedimento. Sim, a política do antibiótico está com base no procedimento cirúrgico. Sim. Sim, é assim, por isso, é assim, logo a fonte do catálogo é importante porque traz um conjunto de informação base para aquilo que é a ficha do medicamento, chamando-lhe assim. Depois há um conjunto adicional que a gente sei que vamos tentar obter, e há uma discussão que vamos ter um bocadinho mais à frente, que é
qual é a base de conhecimento que vamos utilizar para interações ou para doses máximas, ou seja, mais informação adicional sobre o medicamento também faz parte, diremos, de certa maneira, da ficha que queremos obter de um parceiro, diria, ou de um fornecedor. E depois ainda pode haver mais alguma informação adicional que seja muito vossa para adicionar. E este todo é que vai-nos, no fim do dia, dar toda a informação completa daquilo que é a ficha do medicamento. Okay? Mas, eu acho que em relação a isso que a doutora Teresa disse, nós podemos encarar as coisas de dois lados, não é? Ou podemos encará-la pela ficha do medicamento, que me parece muito complexo, ou podemos encará-la a partir dos resultados laboratoriais e dos alertas. Imagine se sai uma hemocultura positiva para um bicho que é sensível à ciprofloxacina. Podíamos associar a esse alerta, deseja prescrever, e aí sim entrava a política de antibióticos, com a escalação, ok, primeira linha é este, segunda linha é aquele, é sensível ao primeiro, ele sugeria automaticamente prescrever a primeira e já entrava na prescrição com aquele fármaco sugerido. Seria outra forma de abordar sem complicar mais a ficha do medicamento para estes antibióticos stewardship, mais ou menos. Sim, mas ainda podemos complicar mais, Dr. Paulo, que é, eu tenho uma prescrição com uma determinada dose registada e, entretanto, sai uma determinada análise que desviou bastante um determinado parâmetro e há uma indicação para o médico na prescrição a dizer, atenção, que o resultado foi este, e mediante configurações pré-definidas, não é? Dá a indicação que a dose tem que ser ajustada em função desse parâmetro. Também podemos ir por aí, não é? É ir mais longe ainda. Exatamente. Mas por isso é que, se calhar, a partir das análises para o medicamento e depois até fazer, dentro do medicamento e da sugestão, um cheque se outro antibiótico está prescrito ou não e sugerir a paragem desse, não é? Porque a ficha do medicamento estiver bem construída, a dizer que aquilo é antimicrobiano, ele pode sugerir passar para, imagino, ciprofloxacina, mas o doente está a fazer meropenem, e podíamos fazer esse cheque por essa via. Se a função renal do doente piora, ele pode fazer esse cheque e sugerir mudança de dose. Não sei. Acho que podíamos pensar numa maneira boa de fazer isso. Essa interação, não é? É, exatamente. Podia haver uma maneira simpática de fazer isso sem... Porque a ficha do medicamento vai ficar muito pesada. Sim, sim, a gente vai ter que definir aquilo que faz parte e outro pode ser uma base de conhecimentos, gera alertas. Vou-lhe chamar alertas porque eles são alertas para uma pessoa em concreto para tomar uma ação, seja quase um aconselhamento, olha, isto está-se a passar, nós aconselhamos isto, se houver um protocolo pré-definido que o faça. E se calhar não misturarmos tudo sobre a ficha do medicamento, porque senão não se torna gerível. E se calhar por isso nós temos uma visão de outros tipos de workflows que se possam vir basicamente a inserir no ECOS no futuro. Porque este tipo de alertas são válidos para muitas situações e se calhar ter uma solução um bocadinho mais alargada que nos permite montar este tipo de protocolos ou workflows que alertam o utilizador, seja ele qual for, a uma tomada de decisão ou uma conclusão e pode aconselhar, se estiver pré-definido em termos de protocolos clínicos, a ação a tomar, ou uma ou outra, e depois é a decisão do ator clínico qual o caminho a tomar. Sim, os clínicos estão a falar. Seja mais o suporte à decisão, não é? O que queremos é caminhar para um sistema de inteligente suporte à decisão e para aí. E podemos, se calhar, ter vários caminhos em que uns, se calhar, são mais fáceis de gerir para o mesmo resultado. Sim. Muito bem. Os clinic pathways, não é? Vamos caminhar para aí. Também. Isso é a fase 2 ou 3, mas sim, é. 25. Sim, pronto, sim, a visão eu acho que a visão está lá e agora temos é que construir a boa base e depois chegar lá. E também percebemos que quando falamos do circuito de farmácia e circuito do medicamento, há se calhar uma base que queremos definir bem logo à partida e deixando se calhar os alicerces para poder alavancar. Eu diria sonhos mais altos, mas sim, não é sonhos, mas são realidades que se querem num futuro próximo, mas perceber que também vamos fazer isto por passos e não vamos fazer tudo de uma vez, porque a complexidade é imensa.
E temos que, basicamente, fazer isto, e alguns destas ideias até queremos fazer primeiro pilotos, validar se toda a estrutura funciona bem, os resultados são bons, e depois antes de massificar. Sim, avançar gradualmente. Sim, porque a suporte à decisão temos de ter garantida que a base de conhecimento de suporte à decisão é robusto, é fiável antes de massificar, mas sim. Eu só acrescentava mais um ponto, que é um dos pontos que, quando temos auditorias do SINAS, nos questionam, que é conseguimos sinalizar se o medicamento é ou não de alto risco. E existe uma norma da DGS com os medicamentos de alto risco, e quando temos auditoриas do SINAS, elas no fundo querem perceber como é que em todo o circuito do medicamento essa informação é transversal, desde a prescrição à enfermagem, na farmácia. Eu não sei se depois há a possibilidade de nós pormos um campo em que podemos sinalizar que é um medicamento de alto risco e com alguma informação que a gente queira pôr no futuro para a enfermagem ou para a equipe médica, isso poder ser parametrizável também no futuro. Sim, acho que não existe, mas sim, vamos pôr como requisito, se calhar, neste campo. Acho que não existe, eu não vi, mas não sei se tu exploraste mais, mas se não existir, pomos. Eu que o JCI também foco nesse ponto, eu nunca tive nenhuma auditoria do JCI, mas daquelas que tive de consinas, é um dos pontos que também nos questionam. Mas isto é mais a título informativo, certo? Ou terá uma mecânica mais informativo e também haver também informação no sistema, quer alguém queira consultar mais informação sobre aquele medicamento, poder abrir e ver algum detalhe que sejamos nós a carregar, pronto. Para Sim, no e eles Porto. pedem tomada de conhecimento, Margarida? Não. Dessa informação, não? Pedem que a informação esteja no sistema e que as pessoas tenham essa informação e esteja visível. E perguntam-nos se nós sabemos como é que vemos, como é que recebemos essa informação e se quisermos a informação adicional, onde é que ela está disponível. Ou seja, obrigam-nos a nós a demonstrar que conhecemos o processo e temos acesso à informação. E que a informação flui na unidade, no fundo eles dizem que haja essa visibilidade. O que é que nós fazemos hoje em dia? Temos listas dos medicamentos de alerta máximo afixadas em todos os estoques, mas quer dizer, é um pouco insuficiente, não é? Daquilo que é. Temos uma gestão de informação, temos gestão de informação com suporte informático. Já há uma norma da DGS sobre isso, não é? Exatamente. Nós temos a norma medicamentos de alerta máximo, não sei se é estes de alto risco. De alto risco. Margarida, no Porto, o que na altura conseguiram para mitigar um bocadinho estas falhas foi criar pop-ups quando o enfermeiro cede ao plano de trabalho, recebe um pop-up. Não evitar isso, porque senão isso é uma loucura. Com o sistema lento que temos, nós não podemos isso porque o sistema está muito lento e depois fica muito difícil das equipas trabalharem. Sim. Okay. Qualquer sinalização que a pessoa sabe que é de alerta máximo, se quiser mais informação, clique e vai abrir e vai ver a informação. Temos, se calhar, definir um íconezinho que aparece quando é de alto risco, que depois podemos ver se não houver já esse ícone definido, a gente é criativo e cria e pronto. Stop vermelho, não é, Margarida? O nosso símbolo é um stop vermelho. Sim. Ok, mas podemos, pronto, só houver já um ícone que pode-se manter. Não, mas está, eu já retive essa informação. Pronto, ok. Muito bem. Muito bem. Pronto, da minha parte, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pronto, vamos continuar a trabalhar. Muito obrigado, e bom trabalho. Obrigada.